Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para o nosso resumo nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025. E vamos sem delongas aí para as nossas notícias do dia, né? Vou começar por uma notícia muito triste que vitimou aí o Marcelo Pereira Lima. Ele morreu num acidente na TO 050. O Marcelo era guarda metropolitano e o acidente ocorreu na TO 050 de Palmas, entre Palmas e Porto Nacional. Ele era esposo da Ivanete Lima, pastora, assistente social, que foi candidata a vice-prefeita na chapa do deputado estadual Júnior Gel nas eleições de Palmas do ano passado. Depois ela apoiou a candidatura do Eduardo Siqueira Campos no segundo turno. Nossos sentimentos à Ivanete, à família. A Ivanete sempre contagiou a gente, eu não a conheço pessoalmente, mas sempre me contagiou pelo sorriso, pela alegria, e eu espero que realmente a conforte, ela, a família, e que tudo fique bem para vocês. Espiritualmente, eu acredito que seja uma pessoa bem dotada desse dom, né? E que realmente tenha muita força nesse momento. Lamento muito mesmo. A prefeitura decretou luto oficial, né? Pela morte do guarda metropolitano Marcelo Pereira Lima. Então, nossos sentimentos aí, tá bom? A senadora Dorinha assumiu a liderança da bancada feminina no Senado Federal e ela disse que a tarefa é de dar voz a quem não tem. Isso é muito importante. A Dorinha é uma grande defensora dos direitos da mulher, da participação da mulher na política, no momento, por exemplo, em que a machaiada lá do Congresso está tentando tirar espaço das mulheres, né? Com essa questão de cotas e tal, que eu já falei que eu sou contra cotas de candidatura, eu sou a favor de cotas em cadeiras no parlamento. Eu acho que essa deve ser esse deve ser o objetivo. Não é cota de candidatura, que nós estamos vendo aí, o tanto de processo que está dando aí, de ação, né, do Ministério Público contra fraude em cota de gênero, para candidatura. Não, eu quero cota no plenário. Se o plenário tem 20 cadeiras, 10 cadeiras tem que ser para homem, 10 cadeiras para mulher. Eu acho que tem que ser por aí. Alguns países fizeram isso, mudaram e elevaram a participação da mulher na política. Porque mulher não vai ser usada. Vai ser usada de bucha de canhão para legitimar candidatura da machaiada, negativo. Não, cota tem que ser de cadeira, 50% das cadeiras para as mulheres, 50% das cadeiras para os homens. Isso aí que deve ser nosso objetivo, tá bom? É mais que justo. Eu coloquei, fiz um bilhete sobre isso e uma pessoa me perguntou, mas não é muito, não, dá 50% das cadeiras para as mulheres. Olha a cabeça da machaiada. Olha a cabeça. As mulheres já representam cerca de 51% da população do eleitorado, inclusive aqui no Tocantins. E por que elas não têm direito a 50% das cadeiras? Essa pergunta mostra já o machismo, mostra já como o homem se sente num grau de superioridade. Eu tenho direito a muito mais cadeiras, então eu acho um absurdo dar 50% para as mulheres. Não, senhor. Acho que elas devem ter os mesmos direitos que nós e elas são até inclusive maioria já, tá bom? E muito bom, eu acho muito bem, muito bem. Mulher tem muito mais sabedoria que o homem, sabe ter mais, ponderar mais as coisas que o homem. Eu acho que o Brasil e o mundo ficará muito melhor nas mãos das mulheres. É, bom, vamos voltar então para aquele tema que está tirando o sono de todos nós, que é essa instabilidade política horrorosa que se estabeleceu sob Palmas. Palmas vive sob total instabilidade política. Quem tinha dúvida disso é só ler a matéria de bastidores que eu fiz sobre a reunião dos vereadores com o prefeito em exercício, o pastor Carlos Veloso. Ali mostra realmente, ó, há um pé lá atrás, inclusive, da Câmara. Inclusive o pastor se exaltou, como eu coloquei na matéria, e disse que não, que eu estou pronto para tudo, trabalho com, fica comigo quem quiser, tal. Mostrou ali realmente a coisa não está boa. A coisa não está boa. Conversando com vários parlamentares, estão me dizendo, olha, não mande dinheiro para Palmas enquanto não resolver essa situação. E outros dizem o seguinte, só vou voltar a destinar recursos quando tiver o Eduardo de volta. Então, assim, Palmas vive um momento de estabilidade. Três secretarias
secretários demitidos. As outras secretarias, ninguém sabe como vai ser, todo mundo preocupado, com indecisão. Vou ficar, vou sair, os projetos, eles saindo ou não, como que ficam esses projetos? Palmas vive total instabilidade política. E pior, nós temos um prefeito que está deixando assim, sinais claros de que é um preposto do pastor Amarildo. É um preposto do pastor Amarildo. Nada faz sem ouvir o pastor Amarildo, nada faz sem o aval do pastor Amarildo. Tá um negócio muito esquisito. Culpa de uma decisão baseada em fuxico. O Supremo Tribunal Federal enterrou Palmas numa crise política, numa crise de instabilidade enorme por causa de fuxico. Fuxico, não tem nada naquela decisão que sustente o afastamento de um prefeito. Com todo respeito, é o que eu falo, decisão judicial se cumpre. Quem deseja fechamento de corte é ignorante, imbecil, é burro. Não é essa a defesa. Eu defendo uma instituição forte, uma instituição judiciária fundamental. Nada desses ignorantes que ficam defendendo fechamento de Congresso, de Supremo. Isso é coisa de imbecil. Agora, decisão judicial cabe crítica. E essa eu critico. Enquanto não me convencerem que ali tem alguma coisa que realmente justifica o afastamento do prefeito, eu vou criticar. É fuxico. Parece que assim, eu dou essa decisão para mostrar que eu mando nesse negócio aqui. Aqui quem manda sou eu, então eu dou essa decisão. Só isso, mas não tem. E jogou Palmas nessa situação que nós estamos na mão de um preposto, comandado pelo pastor Amarildo. É essa a situação que Palmas vive hoje. E não só isso. Agora chegou a informação dos servidores que chegou o irmão do pastor prefeito. É um tal de, deixa eu ver o nome do fulano aqui. Advogado Fábio Veloso, que diz que é procurador de Varjão, uma cidade lá de Goiás, sem qualquer nomeação. Esse cara está despachando no gabinete destinado pelo prefeito Eduardo para o seu vice, ali no prédio da JK, e ninguém sabe o que está fazendo lá. Qual que é o objetivo, o que está fazendo lá. Pastor Marildo foi fazer o quê no TCE, pastor Carlos Veloso, pelo amor de Deus? Qual que é o cargo que ele tem para te acompanhar numa audiência oficial com um conselheiro com responsável pelas contas de Palmas? Ou você é um office boy do pastor Amarildo? Um office boy, carregador de pasta do pastor Amarildo? O que está acontecendo, pastor Carlos Veloso? Fala para nós, porque o que está aparecendo é que você é um carregador de pasta do pastor Amarildo. É isso que está aparecendo para nós. Sou um preposto, um office boy do pastor Amarildo. O que é lamentável. O que é lamentável. Nós, no mínimo, precisamos ter um prefeito de verdade. Não pode ter um prefeito de direito e um prefeito de fato. E o que parece que nós estamos tendo agora é um prefeito de direito, que é você, pastor Carlos Veloso, e um prefeito de fato, que é o pastor Marinho, que é quem dá a ordem. Qualquer coisa, eu tenho que escutar a cúpula. A cúpula tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Tenha paciência, foi eleito prefeito de uma capital de estado. Então se ponha como tal, não como office boy do pastor Marildo. Não tem cabimento uma coisa dessa. É uma vergonha que nós estamos enfrentando aqui nessa cidade, de uma instabilidade política. Eu nunca vi uma instabilidade política tão grande. Tudo, a Câmara insatisfeita, população insatisfeita, servidores insatisfeitos, secretários não sabem o que vão fazer, não sabem o que vai ficar. Assim, nós estamos diante de total incerteza, submerso na incerteza, por uma decisão de fuxico. De fuxico. Só isso. Mais nada tem na decisão. Bom, a boa notícia foi que depois que o prefeito Eduardo Siqueira Campos ele foi concedido pelo ministro Zanin prisão domiciliar ao prefeito Eduardo Siqueira Campos, como nós vimos, teve um infarto ontem, lamentável, situação horrorosa. Entrevistamos o médico, o doutor André Sanches, e ele falou para nós, já tinha alertado dos riscos na sexta-feira, dos riscos de saúde para o Eduardo, e continuou, e aí deu então um infarto aí. Essa situação do prefeito foi levado para. Olha só que situação, gente, por causa de uma decisão dessa o prefeito pode correr o risco de morrer, e a gente ficar na mão desses caras aí, em que o prefeito se comporta como office boy, repito, office boy do pastor Amarildo. Não tem cabimento uma coisa dessa, gente. Onde nós estamos? Jogaram Palmas, parece que assim, é uma ação contra Palmas. Jogaram Palmas em completa instabilidade, em segurança. Qual que é o objetivo disso? Sabe? A gente fica impressionado, tá todo mundo perplexo nessa cidade.
O que está acontecendo? Precisa restabelecer. Isso precisa ser restabelecido. E só vai ser restabelecido quando baixar o ego, parar com esse negócio de que quem manda aqui sou eu sou o cara, eu mando, e devolver o poder a quem de fato foi eleito. Parar de atropelar a soberania popular, o prefeito Eduardo Siqueira Campos, devolver o cargo para ele. Não é defesa em si de uma pessoa, mas de uma situação. Olha como Palmas está nesse momento. Olha como o Palmas está nesse momento. Se o Eduardo tivesse devendo realmente, tá claro, evidente, ninguém estaria falando nada. Baixa a cabeça, errou, errou, que pague. Agora, é uma decisão baseada em fuxico. Fuxico que todo mundo recebe no seu celular o dia que o governador vai ser afastado, o dia que tem policial federal chegando, que estão alugando carro na Localiza para fazer operação no dia seguinte. Todo mundo recebe isso e só tem isso nessa maldita decisão, não tem mais nada. Absolutamente nada. Se o ministro Zanin tem mais coisa, ele escondeu para ele, não quer mostrar para as pessoas. E por que que não quer? Ué, que negócio que tão sigiloso que nem na decisão tem, nem na decisão pode colocar, tão sigiloso que é, porque na decisão não tem. Na decisão tem fuxico, fuxico, mais nada. Outra coisa importante observar sobre isso, conversando com os advogados da defesa, é que essa prisão domiciliar para o prefeito Eduardo Siqueira Campos não tem nada a ver com infarto, e sim com aquele laudo que foi feito, né, no final de semana, por determinação do ministro Zanin, após recomendação do Ministério Público Federal. Então foi por isso que ele teve a prisão domiciliar decretada e não por conta do infarto, tá? O infarto foi o plus. O plus, levar o prefeito a um estresse tão absurdo desse cenário disruptivo, surreal, que o Supremo Tribunal Federal jogou palmas como um navio à deriva, na mão de um prefeitinho comandado pelo pastor Amarildo, que está ficando uma cadeia mais clara, é um office boy do pastor Amarildo, e jogou palmas nessa situação. É lamentável o que nós estamos vivendo. Lamentável mesmo, sabe assim? Eu espero que isso passe, porque senão eu não sei o que vai acontecer com essa cidade. É uma cidade que nós amamos, nós ajudamos a construir, todo mundo aqui viu Palmas se erguer, se construir, para ficar nessa situação assim, por uma briga que me parece cada vez mais de ego de ministro. Eu mando nessa porra, eu mando nessa porra. Parece que é ego, porque o bom direito ninguém vê ali. Conversando com bons advogados, experientes advogados, ninguém vê ali qualquer fato que justificasse um afastamento de prefeito, gente. Então é um absurdo o que está acontecendo. É surreal o que Palmas está vivendo nesse momento, largado à própria sorte, na mão de um grupo que a gente, sabe assim, não sabe o que é essa gente. Essa gente de fora, o que esse pastor Mario está fazendo aí? Vai cuidar das igrejas, pastor Mario. Você não tem que fazer, não. Você não tem que fazer nas igrejas, não. Vai cuidar das tuas igrejas, rapaz. Deixa Palmas, abandona Palmas. Só porque você indicou, agora vai tratar o prefeito como office boy, porque você está tratando esse prefeito como office boy. É assim que você está tratando esse prefeito. E ele está se comportando, né? Ele tá dando pescoço à coleira. Com todo o respeito, pastor Veloso. O senhor está dando pescoço à coleira. Se comportando como um office boy, como um preposto. Eu acho que tem que ter comportamento de homem mesmo, de homem público. E não está tendo, não. Não está tendo, não. É lamentável o que está acontecendo nessa cidade. A gente espera que isso mude, que melhore nosso astral, porque eu não estou de bom astral, não. Enquanto tiver esse office boy do pastor Marildo aí, atendendo comando de quem não foi eleito, quem não teve voto, que ele foi expurgado da vida pública do Tocantins, nós não vamos ter sossego. E eu estou aqui, e eu vou para cima. E eu vou falar mesmo, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã.